Olá a todos. Estão bons? A história de hoje chama-se O Soldadinho de Chumbo. Era uma vez 25 soldadinhos de chumbo, que eram todos irmãos, pois tinham sido feitos da mesma colher de metal. Alinhavam os seus ombros, olhavam em frente, de peito erguido, e usavam um lindo uniforme, vermelho e azul. A primeira coisa que ouviram no mundo foi "Soldadinhos de chumbo!", gritada por um rapazinho. Batia palmas com alegria quando a tampa da caixa em que eles estavam foi retirada. Tinham sido oferecidos como presente de aniversário. E ele pôs-se em frente da mesa a colocá-los em posição. Todos os soldadinhos eram exatamente iguais, excepto um, que tinha apenas uma perna. Tinha sido deixado para o fim, e como não havia material suficiente para o terminar, fizeram-no firmemente apoiado numa só perna. E isto tornava-o verdadeiramente notável. A mesa onde estavam os soldadinhos de chumbo estava cheia de brinquedos. Mas o que mais chamava a atenção era um belo castelo de papel. Conseguia-se ver os quartos através das suas pequenas janelas. Em frente ao castelo, um conjunto de árvores rodeava um pedaço de espelho que imitava um lago cristalino. Cisnes, feitos de cera, nadavam pelo lago e refletiam-se nele. Tudo isto era muito bonito. Mas mais bonito ainda era uma pequena menina que estava de pé, em frente ao portão do castelo. Também ela era feita de papel e usava um vestido de musselina transparente, com uma fita azul estreita pelos ombros, como um lenço. À frente tinha uma rosa brilhante de ouro papel, tão grande como o seu rosto. Era uma bailarina. E tinha ambos os braços esticados e uma perna tão elevada que o soldadinho nem a via. E pensou que ela, tal como ele, tinha apenas uma perna. Uma companheira assim é o que eu queria, pensou o soldadinho. Mas ela é demasiado grandiosa e vive num castelo, enquanto eu tenho apenas uma caixa de lata onde vivo com os meus irmãos. Lá não é sítio para ela. Mesmo assim, tentarei apresentar-me. Então, deitou-se ao comprido na mesa, por detrás de uma caixa de rapé que estava em cima dela, para poder espreitar a delicada menina, que continuava de pé, apoiada numa só perna, sem perder o equilíbrio. Quando caiu a noite, todos os outros soldadinhos de chumbo foram guardados na caixa de lata e as pessoas da casa foram para a cama. Então, todos os brinquedos começaram a brincar uns com os outros, a fazer visitas, a ter lutas, a brincar e a dar bailes. Os soldadinhos de chumbo chocalhavam na caixa. Também queriam participar nos divertimentos, mas não conseguiam abrir a tampa. Os quebra-nozes jogavam à macaca e o lápis saltava pela mesa. Fazia-se tanto barulho que o canário acordou e começou a falar em versos. Apenas o soldadinho de chumbo e a bailarina se mantinham nos seus lugares. Ela estava apoiada na ponta do seu pé, com as suas pernas esticadas tão firmemente como ele se apoiava na sua única perna. Ele não desviou os olhos dela por um momento sequer. O relógio deu a meia-noite e, com um salto, abriu-se a caixa de rapé. Mas, em vez de sair o rapé, de lá de dentro saltou um pequeno duende, porque a caixa era, na verdade, um brinquedo. "Soldadinho de chumbo", disse o duende, "não desejas o que não te pertence." Mas o soldadinho de chumbo fingiu não ouvir. "Muito bem, espera até amanhã", disse o duende. Quando as crianças regressaram, no dia seguinte, colocaram o soldadinho de chumbo na janela. Ora, não se sabe se foi o duende ou uma corrente de ar que o fez. Mas a verdade é que a janela se abriu de repente e de lá caiu o soldadinho, de cabeça para baixo, do terceiro andar para a rua lá embaixo. Foi uma queda terrível, pois ele caiu de cabeça para baixo, ficando com o capacete e a baioneta espetado nas pedras da calçada e a sua perna esticada no ar.
A criada e o rapaz desceram de imediato pelas escadas à sua procura, mas não o conseguiram encontrar, embora quase o tivessem pisado uma ou duas vezes. Se ele os tivesse chamado, tudo estaria bem. Mas era demasiado orgulhoso para pedir ajuda, usando um uniforme. Naquele preciso momento, começou a chover, e as gotas da chuva caíam cada vez mais depressa, até se abrir um pesado aguaceiro. Quando terminou, dois rapazes estavam a passar e um deles disse: "Olha, está ali um soldadinho de chumbo. Devia ter um barco em que navegar." Então, construíram um barco a partir de papel do jornal. Colocaram o soldadinho de chumbo nele e enviaram-no pelo esgoto, enquanto corriam ao seu lado, batendo palmas. "Valha-nos os céus! Que ondas gigantes assolavam aquele esgoto! E que rápida era a corrente!" Pois a chuva tinha sido muito forte. O barco de papel balançava-se muito e virava por vezes tão depressa que o soldadinho já tremia. No entanto, mantinha-se firme, o seu rosto impenetrável, olhando sempre para a frente, com o mosquete ao ombro. De repente, o barco entrou por baixo de uma ponte que fazia parte de um cano e depois ficou tão escuro como o interior da lata do soldadinho. "Para onde irei agora?" pensou o soldadinho. "Isto é a culpa do doente, de certeza. Ah, se ao menos a menina estivesse aqui no barco comigo, não temeria nenhuma escuridão." De repente, apareceu uma grande ratazana que vivia no esgoto. "Tens um passaporte?" perguntou a ratazana. "Dá-me imediatamente." Mas o soldadinho de chumbo mantinha-se em silêncio e segurava cada vez mais o seu mosquete. O barco continuou a navegar e a ratazana seguiu. Como ela arreganhava os seus dentes e gritava para os pedaços de madeira e palha: "Apanhem-no! Apanhem-no! Ele não pagou a portagem, não mostrou o passe." Mas a corrente corria cada vez mais forte. O soldadinho conseguia ver já a luz do dia ao fundo do túnel. Depois ouviu um som rouco terrível que assustaria o mais bravo dos homens. No final do túnel, o cano caía num grande canal, formando uma queda de água que era tão perigosa para ele como uma catarata seria para nós. Estava demasiado próximo dela para parar e o barco acelerou. O pobre soldadinho nada podia fazer, senão segurar-se o melhor possível, sem mexer uma pestana, para provar que não tinha medo. O barco rodopiou 3 ou 4 vezes e depois encheu-se de água até cima. Nada podia evitar o afogamento. Estava agora com a água até ao pescoço, enquanto o barco se afundava cada vez mais. O papel tornou-se mais macio e desfez com a água. Finalmente, a água fechou sobre a cabeça do soldadinho. Pensou na bailarina elegante, que nunca mais voltaria a ver, e nas palavras de uma canção que lhe inundavam os ouvidos: "Adeus, guerreiro sempre bravo, deslizando em direção à tua sepultura." No fundo da água, o soldadinho avistou um enorme peixe que o engoliu imediatamente. Oh, que escuro estava dentro do peixe! Muito mais escuro do que dentro do túnel e mais estreito também. Mas o soldadinho continuou firme, deitado ao comprido, segurando o seu mosquete. O peixe nadou para a frente e para trás, fazendo os movimentos mais espantosos, até que por fim parou. Um tempo depois, um raio de luz pareceu passar pela boca do peixe e uma voz gritou: "Não posso acreditar! Aqui está o soldadinho de chumbo!" O peixe tinha sido apanhado, levado para o mercado e vendido à cozinheira que o tinha levado para a cozinha e o tinha aberto com uma grande faca. Pegou no soldadinho, segurou-o pela cintura com os seus dedos e levou-o para a sala. Estavam todos ansiosos por ver o maravilhoso soldadinho que tinha viajado no interior de um peixe. Mas ele não estava nada orgulhoso. Colocaram-no na mesa e... imaginem as coisas curiosas que acontecem no mundo. Lá estava ele, na mesma sala da janela de onde tinha caído. Lá estavam as mesmas crianças, os mesmos brinquedos em cima da mesa e o bonito castelo com a bailarina tão elegante à porta. Ela ainda se equilibrava numa só perna e segurava a outra lá no alto, porque era tão firme como ele. Vê-la comoveu
tanto o soldadinho de chumbo que quase se desfez em lágrimas, mas conseguiu controlá-las. Apenas olhou para ela e ambos mantiveram-se em silêncio. Naquele momento, um dos rapazes pegou no soldadinho de chumbo e atirou-o para o fogão. Não tinha motivos para o fazer, por isso deve ter sido culpa do doente que vivia na caixa de rapé. As chamas iluminaram o soldadinho. O calor era imenso, mas se era o calor do fogo verdadeiro ou do fogo do seu amor, ele não sabia. Então reparou que as cores brilhantes do seu uniforme estavam gastas. Mas se tinham saído durante a viagem ou se era um efeito da sua mágoa. Não sabia. Olhou para a menina e ela olhou para ele. Sentiu-se a derreter, mas mantinha-se firme com a arma ao ombro. De repente, a porta da sala abriu-se e a corrente de ar apanhou a bailarina, que voou como um silfo, mesmo para dentro do fogão, para o lado do soldadinho de chumbo. Logo, logo, começou a arder e desapareceu. O soldadinho derreteu-se num montinho de chumbo. E, na manhã seguinte, quando a criada veio limpar as cinzas do fogão, encontrou em forma de um pequeno coração de lata. Da pequena bailarina, nada restava senão a rosa de ouro papel que estava junto do coraçãozinho. E contamos até 3, para depois esta história ouvir outra vez todos. 1, 2, 3. Era uma vez. Durmam bem. Boa noite e até amanhã. Bons sonhos.